Olá, meu jovem, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula de literatura. Hoje veremos juntos um assunto chamado barroco. Já viu? Ainda não? Então, vamos juntos. Então, para a gente iniciar, precisamos compreender e entender o momento histórico, o contexto histórico no qual o barroco está inserido. E vamos dar início a partir do século XVI, em que estava acontecendo o Renascimento. E com o Renascimento, nós tivemos a valorização da vida terrena, da vida humana, ou seja, o antropocentrismo, o homem no centro do universo, o homem no centro de tudo, ok? Estava acontecendo a valorização da vida humana. E a partir dessa valorização começou o desenvolvimento das ciências, que resultou nas grandes navegações. E como vimos na última aula, as grandes navegações foram responsáveis pelo descobrimento do Brasil, ok? Fora isso, também estava acontecendo uma crise vivenciada na igreja, que foi causada pela Reforma Protestante. Ou seja, diante de todo esse contexto, a igreja estava perdendo seu poder de influência na vida das pessoas, nas decisões das pessoas. Entendido? E daí veio o século XVII. A igreja percebeu essa perca de influência e lançou um movimento de contra-reforma. Este movimento de contra-reforma, ele tinha como ideia de resgatar os valores medievais e teocêntricos. O que é teocêntrico, Laís? É Deus no centro de tudo. Deus no centro do universo, Deus no centro das ações e escolhas das pessoas. O objetivo era a valorização da vida espiritual, porque a partir do momento em que havia essa valorização da vida espiritual, a igreja conseguia retomar um pouco da importância nas decisões que ela tinha na vida das pessoas, da influência que ela exercia na vida das pessoas. Entendido? Então, daí, dessa transição entre o século XVI e o século XVII, surgiu o barroco. O barroco são manifestações artísticas do século XVII e início do século XVIII, na arquitetura, literatura, na música, na escultura, nas artes plásticas, ou seja, em todas as manifestações artísticas possíveis. E o que acontecia? Acontecia uma valorização espiritual nas obras, um exagero de detalhes, um jogo de sombras e luzes. E o que acontecia muito era a utilização de linhas diagonais, de curvas e assimetrias. Mas por que, Laís? Porque o homem do barroco, o autor barroco, o artista barroco, ele estava nessa contradição, nesse conflito do século XVI, da valorização humana, e do século XVII, com a valorização divina. Então, ele estava nesse conflito interno, ok? Nós podemos visualizar esse contexto que acabei de mencionar a partir dessas artes que estou compartilhando com vocês, essas duas obras, essas duas pinturas barrocas. Prestem atenção qual é o primeiro ponto que chama a atenção de vocês nessas obras. E vejam se vocês concordam comigo. No caso da coroação da Virgem, o ponto focal, o ponto que chama mais atenção na obra é a pomba acima da cabeça da Virgem. Tá? Da Virgem Maria. Já na segunda imagem da flagelação de Cristo, o que mais chama a atenção na imagem é Cristo. O que eles faziam? Eles escolhiam um ponto focal e davam muita luz nele, muita luz, que era para ser o primeiro ponto que você ia ver. E esse ponto focal, ele sempre remetia a quê? A divindade. E todo o restante da obra ficava sombreado, ou seja, o mais importante da obra, o foco principal, o objetivo principal da obra era a divindade. E todo o restante era o quê? Coadjuvante para que essa divindade fosse a parte mais importante da obra. Entendido? Dando prosseguimento à arte barroca, nós temos aqui algumas obras de Aleijadinho, que era um artista brasileiro, ok? E algumas obras dele também eram obras sacras. As principais obras dele, na verdade, eram obras sacras, obras religiosas, como, por exemplo, esses Passos da Paixão e os Profetas. Eram artes que eram referentes a temáticas religiosas, ok? Na arquitetura barroca, o que é que vocês podem perceber apenas olhando essas imagens? O que é que vocês podem tirar aí como um insight, uma ideia de como era a arquitetura barroca? Como vocês podem perceber, a arquitetura barroca ela era muito carregada e muito cheia de detalhes.
Vocês podem ver que nessa obra aí dessa igreja, que existem muitos trabalhos manuais, que são coisas muito minuciosas e detalhadas, que por uma foto você não consegue compreender a imensidão de detalhes que tem aí. Só realmente, pessoalmente, você vendo, você consegue identificar essa quantidade de detalhes que tem. Também a exuberância do ouro, ou seja, era tudo muito feito para a divindade. Eles realmente gastavam seu tempo, suas obras manuais, em obras da igreja, em obras que fossem para as divindades. Vejam que também há muita curva, curvas e contracurvas, aquela questão do côncavo e do convexo, é muito presente na arquitetura barroca também, e isso mostra muito a questão do conflito que eles estão vivendo mesmo. Dando prosseguimento aqui, ó, também podemos perceber pinturas em teto, como vocês podem ver aí nessa imagem dessa igreja. Mais uma vez a questão do ouro. Muitos detalhes, muitos detalhes. Nessa outra obra da igreja aqui, curvas e contracurvas. Ou seja, mais uma vez, todo detalhe, o detalhismo e toda a questão de arquitetura mais voltadas às curvas. Então, em resumo da arquitetura barroca, nós tínhamos fachadas interiores de linhas curvas e contracurvas para mostrar o movimento, essas forças conflituosas que estavam dentro dos artistas, ok? Irregularidade das formas era algo muito... não era constante, vamos dizer assim, era algo muito inovador. Eles usavam muito essa questão das curvas para realmente mostrar curvas diagonais, linhas diagonais, enfim. Uma decoração muito exuberante, com pinturas nos tetos e paredes, usavam muito relevo, muitos azulejos, mármore, telhas douradas, decorações em ouro, arquiteturas e detalhes manuais. Então, tinha muito essa questão de um trabalho realmente para as obras divinas, ok? Então, como características do barroco, características gerais, nós temos o contraste, como, por exemplo, aquele jogo de luzes e sombras, um jogo de palavras, jogo de ideias, tá? Essa questão do contraste realmente. Nós tínhamos o fator da religiosidade devido à Contra-Reforma, e nós vimos isso em todas essas obras que vamos passando até agora. Nós tínhamos o sensualismo, que até agora não vimos, mas veremos um pouco mais daqui para frente, só um segundinho. Temos o pessimismo por conta dessa questão de que eles ficavam em dúvida se davam prioridade à vida mundana, que era uma vida passageira, ou se eles investiam na vida espiritual, que era uma vida eterna, tá bem? Tinha essa questão da transitoriedade da vida, de aproveitar a vida, que a vida era efêmera, a vida acabava rápido, ou eles também tinham essa questão de aproveitar a vida e ter uma preocupação muito grande com a morte, de aproveitar a vida hoje, e se eu morrer hoje, para onde que eu vou? Eu vou para o inferno ou eu vou para o céu? E aí? Então, eles tinham muito essa preocupação com a morte. Tinha uma intensidade dramática e emocional muito forte, muito presente, porque eles não sabiam o certo que atitude tomar. Eles tinham medo das atitudes que tomariam, tá? E dentro dessas ideias de características, tinha muito essa questão do cultismo e do conceptismo. E do que se trata o cultismo e o conceptismo? O conceptismo é o jogo de conceitos, o jogo de ideias, e ele é muito utilizado em textos argumentativos. Já o cultismo é aquela questão culta, o jogo de palavras, de formalismo. O cultismo é quando eles usavam palavras que muitas vezes nem tinham significado apropriado para aquela obra. Era realmente a sonoridade que causava, o impacto que aquela palavra causava quando a obra estava sendo recitada, estava sendo lida, ok? Então, esse é o cultismo e o conceptismo que são muito presentes nas obras barrocas. Beleza? Dando continuidade, nós temos agora um momento histórico no Brasil. O que estava acontecendo no Brasil na época do Barroco? Nós estávamos no período colonial, estava acontecendo o ciclo da cana-de-açúcar e o centro econômico do Brasil estava no Nordeste, ok? Então, diante disso, nós temos dois principais representantes. O primeiro deles é esse daí da foto, o Gregório de Mato Guerra, que ficou conhecido como o Boca do Inferno, era o apelido dele. E vamos ver daqui a pouquinho o motivo disso. Ele mostra o conflito do ser humano diante das forças antagônicas. Que forças antagônicas? O bem e o mal, o mundo e o espiritual, ok? E ele possui três tipos de principais produções, que são as produções lírico-amorosas, as produções religiosas e as produções satíricas, que foram que deram a ele esse apelido de Boca do Inferno. O Gregório de Matos, ele é o principal autor das poesias barrocas, ok? Então, vamos ver a primeira vertente lírico-amorosa do Gregório de Matos. Com essa obra, a mesma D'Angela. Preste atenção, por favor, recitando.
Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente, em quem, se não em vós, se uniformara. Quem veria uma flor que não a cortara, de verde pé, de rama florescente, em quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatra. Se como um anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio, a minha guarda. Livrara eu de diabólicos azares. Ah, mas vejo que tão bela é a gargalhada, posto que os anjos nunca dão pesares. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Ah, o que é que ele está querendo dizer com essa obra daí? Vejam só. Nessa obra, o Gregório está dizendo que a imagem de Angélica é a imagem de um anjo, mas que tenta ele no lugar de guardar ele, de proteger ele dos males. Então, esse daí é o toque que tem uma contradição, que mostra a contradição do barroco, ok? Ele revela que essa mulher, se ela é um anjo, como é possível que no lugar dela guarde ele, ela tenta o eu lírico? Como é que pode isso? Ela causa desejo no eu lírico. Como é que pode? Então, aí está essa questão do contraste. Percebam que ele utiliza a flor como algo efêmero, algo de vida mesmo, que a vida efêmera passageira, ele contempla isso como a imagem de uma flor. E a questão do anjo, que é algo angelical, algo eterno, tá bem? Então, veja que aí há uma sensualidade mais velada, uma sensualidade mais guardada, não é tão explícita, ok? Vamos ver esse segundo exemplo aqui da vertente da poesia lírico-amorosa do Gregório. A obra Definição do Amor, um trechozinho, tá? O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve temor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. E aí? Ele ainda tá naquela sensualidade velada? De forma alguma, né? Agora tá uma sensualidade explícita, falada. Ele está dizendo aquela sensualidade. Está dizendo o que ele sente. Tá falando que quem não concorda com ele, ó, quer saber? É besta. Tá deixando de viver. Entende como essa percepção de que ele sai de uma sensualidade velada e vai para uma sensualidade explícita, em que ele realmente diz o que acontece e fala o que é esse amor para ele. A definição de um amor para ele, ok? Dando continuidade, então vocês podem ver que ele partiu dessa questão angelical, foi para essa questão da efemeridade da vida, curtiu seus amores, e aí no outro dia ele acorda de manhã arrependido. Poxa, que foi que eu fiz? E aí ele vem com a vertente religiosa. Preste atenção nessa obra, ó. A Jesus Cristo Nosso Senhor, um trechinho. Aí ele fala: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobejas um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. O que é que ele diz? Senhor, eu pequei. Eu confesso que eu pequei, que eu fiz algo que eu não deveria ter feito, mas eu fiz, e da mesma forma que eu fui homem para assumir que eu fiz, eu sou homem para assumir que eu fiz e que eu estou arrependido. E como eu sei que o Senhor é meu brother, meu amigo, o Senhor vai me perdoar e vai me levar para o céu contigo. Ele tenta fazer meio como se fosse um acordo, dizendo que estava arrependido, que estava realmente não queria mais essa vida e pedindo perdão para Deus. Então, essa é a vertente religiosa. Vocês podem perceber aí com essas obras que depende muito da vibe dele, aquilo que ele vai escrever. E mostra muito essa questão dos conflitos que o homem do barroco naquela época estava vivendo, ok? Dando prosseguimento, vamos ver agora a vertente satírica, que foi a vertente que concedeu a ele esse apelido de Boca do Inferno, ok? E por que essa vertente satírica deu a ele esse nome? Porque quando ele tinha para fazer, tipo, ele estava sentindo alguma coisa para fazer uma sátira a alguém, ele não tinha um filtro de quem ele iria falar, de quem ele iria reclamar. Então, se ele tivesse chateado com o padre, ele falaria do padre. Se ele tivesse chateado com a freira, ele com certeza falaria da freira. Político, aí é que ele falava mesmo. Vizinho, oxe, piorou. Ou seja, ele falava de todo mundo. Ele não tinha esse filtro de quem é que ele ia falar ou não. Vamos ver uma obra? Epílogos, um trecho de epílogos, tá? Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra, honra. Que mais lhe se ponha vergonha. O demônio, a viver se exponha. Por mais que a fama exalta numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha.
Ele está falando aí, no caso da Bahia, das insatisfações que ele estava tendo da Bahia naquela época, da cana-de-açúcar, da desorganização que estava na Bahia. E ele fala, por mais que a Bahia esteja sendo falada, esteja sendo importante, aqui está uma desorganização triste, o demônio está vivendo aqui, certo? E está faltando verdade, honra e vergonha nesse povo, pelo amor de Deus. Então, vocês podem ver que ele realmente falava o que ele queria falar, e outra coisa é que ele não tinha muito essa questão de ser culto. Quando ele tinha para falar palavrão, ele falava. Palavras de baixo calão, ele falava também. E isso também foi outro motivo que deu a ele o apelido de Boca do Inferno, ok? Dando prosseguimento, um outro exemplo da vertente satírica dele, da poesia satírica, nós temos A Cidade da Bahia, ok? Então, a cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar a cabana e vinha. Não sabem governar a sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um frequentado olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para a levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés os homens nobres, posto nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. O que ele está falando? Ele está falando dos políticos que não conseguem governar sua própria casa, mas querem governar o mundo inteiro. Com o quê? Com seu palavreado, seu discurso convencedor. E ele fala, a mim, ó, tu não engana não. Aí ele vai alfinetar quem? Ele vai alfinetar agora os vizinhos que estão tomando conta da vida de todo mundo, estão lá na janela olhando, falando, anotando, pesquisando, para quê? Para levar para o terreiro, para levar para a praça e colocar na boca de todo mundo. Aí ele fala, de que serve essa cidade tão nobre, se no final das contas tá esse rebuliço todo, tá essa desorganização todinha. Então ele tá dizendo, na verdade, amigos, essa é a Bahia. Ele tá muito insatisfeito com aquele contexto social da época, e ele realmente escreve em suas sátiras as suas insatisfações. Entendido? Foi daí que veio o apelido Boca do Inferno, ok? Dando prosseguimento agora, nós temos o segundo principal autor do barroco brasileiro, que era o padre Antônio Vieira, tá? O padre Antônio Vieira, ele era um jesuíta também responsável pela catequização indígena dos índios e também pela manutenção da catequização dos que já viviam aqui no Brasil e já haviam sido catequizados, tá bem? Ele tem 3 estilos predominantes, que são as profecias, as cartas e os sermões. As principais obras dele são os sermões. Por quê? Padre Antônio Vieira era muito adepto dos textos argumentativos, em que ele utilizava muito o conceptismo. Então, ele é o principal representante do conceptismo barroco no Brasil. Ele fazia uma questão de sequenciamento de ideias, que ia mostrando atitudes, ia mostrando ideias, ia mostrando contextos, que no final das contas o intuito era converter a pessoa ao catolicismo. Tá bem? Então, ele usava muito a ideia do conceptismo, do jogo de ideias, a estruturação de ideias com um foco final, tá bem? O foco do sermão. A gente sabe que o sermão tem essa vertente de tentar redirecionar a vida de alguém, beleza? Ele não gostava, outra coisa também importante, é que ele não gostava da ideia do cultismo, de palavras jogadas, palavras só colocadas, sem muita ideia, sem um objetivo final. Então, ele realmente julgava e dizia, eu particularmente não curto e não gosto. Beleza? Padre Antônio Vieira é o principal representante da prosa barroca aqui no Brasil. Beleza, gente? Então, é isso, pessoal. Estamos finalizando por aqui nossa 4ª aula de literatura. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, ok? Um cheiro para vocês e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.